quem é Daniel Vorcaro. Vamos lá, para vocês entenderem quem é esse cara, o que é que ele fez, como ele conseguiu ficar tão rico, como ele conseguiu ter tanta gente na mão dele. Vamos embora pro documentário, é nóis. Nas redes sociais, Daniel mostrava uma vida parecida com a de um sultão. Mansões em Orlando e Trancoso, jatos particulares, carros de luxo e até mesmo uma festa para a filha com a presença do DJ Alok. Daniel Vorcaro aparecia na mídia como um investidor de sucesso, tendo comprado um banco falido e feito ele alcançar em poucos anos um patrimônio líquido de 4,7 bilhões. Vorcaro chamou a atenção do mercado. Fala, rapaziada do canal JR Health News, tudo bem com vocês, galera? Então, vamos aí para o primeiro vídeo aí desse final de semana e falando exatamente sobre aquele assunto que não pode ficar para trás, assunto mais polêmico da história do Brasil, o caso Banco Master. A gente viu aí os desdobramentos, né, desses últimos dias aí, das últimas semanas, envolvimentos com pessoas da alta corte, Faria Lima, ministros, esposas de ministros, filhos de ministros, ministro de justiça, N pessoas importantes da política brasileira envolvido, entrelaçado com esse problema aí do Banco Master. Vai quitar, não vai quitar, vai ser liquidado, não vai ser liquidado. Muita gente perdeu dinheiro, muita gente está com medo de perder dinheiro sendo ou não liquidado. O FGC só cobre 250 mil. E quem tem milhões lá na conta? A pergunta que não quer calar é essa. E quem tem milhões nas contas lá em investimentos no Banco Master, como vai ficar? Quem tem acima de 250 mil? Como é que vai ficar esse pessoal? Então, com esse vai para lá e vem para cá do Banco Master, muita gente está se perguntando. Está sabendo aí do caso do Banco Master, mas não entende, não sabe quem é o Daniel Vorcaro. E eu vou trazer para vocês aqui um corte agora do documentário da Brasil Paralelo, todos os créditos para Brasil Paralelo, que vai trazer nas entranhas, os detalhes, desde o início, quem é Daniel Vorcaro, o CEO e dono do Banco Master. O cara que está no centro das atenções, o cara que não pode ser teorizavastizado e o cara que não pode fazer uma delação premiada, porque se ele fizer uma delação, com certeza o bicho vai pegar. Com certeza a República desmorona, literalmente. Pelo que a gente tá vendo aí, do que tem de gente importante fazendo força para esse cara não ser preso, ou não ser investigado, ou para que se consolide, né, a liquidação lá no Banco Central. Então, velho, esse cara tem um nível de importância absurda aqui no Brasil, no caso, na política brasileira. Então vamos ver agora quem é Daniel Vorcaro. Vamos lá, para vocês entenderem quem é esse cara, o que é que ele fez, como ele conseguiu ficar tão rico, como ele conseguiu ter tanta gente na mão dele. Vamos embora pro documentário, é nóis. Daniel Vorcaro aparecia na mídia como um investidor de sucesso, tendo comprado um banco falido e feito ele alcançar em poucos anos um patrimônio líquido de 4,7 bilhões. Vorcaro chamou a atenção do mercado. Ele começou a fazer parcerias com grandes empresas, passou a conviver e investir em eventos da alta política e ainda planejava expandir seus investimentos. Nas redes sociais, Daniel mostrava uma vida parecida com a de um sultão. Mansões em Orlando e Trancoso, jatos particulares, carros de luxo e até mesmo uma festa para a filha com a presença do DJ Alok, Chainsmokers e outros nomes de destaque do cenário musical. Mas enquanto estava no auge de sua carreira, seus negócios desmoronavam. O Ministério Público Federal e o Banco Central revelaram fraudes e esquemas de corrupção que podem abalar as mais altas esferas do poder político do Brasil. Conheça agora a vida e os escândalos protagonizados por Daniel Vorcaro. Natural de Belo Horizonte, Daniel nasceu em uma família de empresários. O pai, Henrique Vorcaro, fundou e dirige a Multipar, antiga Vorcaro Imóveis e Centro-Sul Empreendimentos, que atuou em grandes projetos imobiliários na capital mineira. Daniel se formou em economia e mergulhou nos negócios da família. Desde cedo, ele já tentava expandir sua atuação, tendo administrado e vendido empresas de educação. Em 2016, ele teve uma oportunidade única, ideal para alavancar seu patrimônio, tornar-se sócio do Banco Máxima. Fundado em 1970, o Banco Máxima atuava na venda de ações, títulos públicos e outros fundos financeiros, mas foi expandindo sua atuação e começou a realizar empréstimos e investimentos diretos em empresas. Em 2016 veio a queda da instituição. O Banco Central descobriu que durante a gestão de Saul Sabah, o banco estava cometendo gestão fraudulenta, prestação de informações falsas ao Banco Central e divulgação de dados falsos em outros demonstrativos financeiros entre 2014 e 2016. Os envolvidos nos delitos pretendiam maquiar o balanço do banco para ocultar prejuízos e potencializar a captação de recursos no mercado. Daniel Vorcaro se tornou sócio do banco em 2016, mas não foi acusado de participar nos esquemas de Sabah. Em 2018, o Banco Máxima foi inabilitado pelo Banco Central devido aos esquemas de corrupção. Surgiu então a oportunidade para Daniel comprar a instituição bem abaixo do preço de um banco saudável e iniciar sua carreira no meio financeiro. Ele decidiu adquirir o banco que já participava, contando com o auxílio dos sócios Augusto Lima e Maurício Quadrado, e recebeu a aprovação do Banco Central. Daniel injetou capital fresco com a sua holding Viking Participações e começou a reestruturação do banco, mudando o nome da instituição para Banco Master.
Enquanto os outros bancos ofereciam rendimentos de cerca de 100% do CDI em seus CDBs, os certificados de depósito bancário, o Banco Master ofertava retornos de 120% a 130%, chegando a 150% em alguns momentos. Essa alta rentabilidade atraiu diversos investidores, tanto cidadãos comuns quanto empresas. O problema central do caso é que o Banco Master não tinha dinheiro suficiente nem rentabilidade real para pagar os juros altíssimos que prometia nos CDBs. Então ele criava balanços falsos de sua saúde financeira para continuar captando mais dinheiro novo e usar parte dos novos recursos para pagar os juros antigos, enquanto grande parte dos recursos ia para fundos pessoais da família Vorkaro. Os investidores achavam que seu dinheiro estava seguro, enquanto, na verdade, o Banco Master desviava esses fundos, não tendo como devolver o dinheiro de quem quisesse retirar sua aplicação. Um dos esquemas realizados para fingir ter recursos perante os investidores e o Banco Central era a venda de carteiras fictícias para o Banco de Brasília, uma instituição pública. Vendendo carteiras de investimento fictícias para Brasília, Vorkaro conseguiu 12 bilhões de reais de dinheiro público. O Banco Master ainda participou do escândalo do INSS. Tendo conseguido autorização para realizar empréstimos consignados, a instituição realizou aproximadamente 250 mil contratos fraudulentos com aposentados. Não havia assinatura física válida, biometria segura ou algum mecanismo de segurança para comprovar os contratos. Eles simplesmente afirmavam que um contrato tinha sido feito e retiravam dinheiro do pagamento dos aposentados. O banco ainda é investigado pela Polícia Federal por suspeitas de ligação com lavagem de dinheiro e crime organizado, como fundos ligados ao PCC em operações paralelas. Omissão de riscos e dados falsos em relatórios ao Banco Central para esconder a real situação de insolvência. Tentativa de venda do Banco Master ao BRB, através de ameaças a congressistas para mudar regras do Banco Central, o que agravou as acusações de organização criminosa. Esses são apenas alguns dos esquemas criminosos do Banco Master que ainda estão sendo investigados. Em momentos como esse, uma pergunta precisa ser feita: como se manter bem informado sobre o que está realmente acontecendo? Entender como funcionam bancos, investimentos, instituições e suas ligações com os donos do poder não é algo intuitivo. Exige contexto, investigação e análises de qualidade. É por isso que a Brasil Paralelo existe. Uma mídia independente que produz documentários e reportagens que ajudam você a ir além das manchetes e entender o que realmente está pautando os grandes acontecimentos do país. Para quem acompanha este vídeo, liberamos uma oferta exclusiva, o plano mensal da Brasil Paralelo, que permite acesso à nossa plataforma com documentários e filmes, sem se preocupar com o limite do cartão. Essa é uma condição especial que pode sair do ar a qualquer momento. No final de 2025, Daniel percebeu que o mercado e o Banco Central estavam notando as movimentações estranhas do Banco Master. Ele tentou vender o Banco Master para o Banco de Brasília e planejou viajar para Malta, mas foi tarde demais. Quando estava prestes a embarcar em seu jato particular no aeroporto de Guarulhos, a Polícia Federal conseguiu impedi-lo de deixar o país. Daniel foi sentenciado à prisão preventiva. No dia seguinte à prisão, 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de suas subsidiárias, Banco Master de Investimento, Let's Bank e Master Corretora, devido aos crimes citados. Após 11 dias de prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, a desembargadora federal Solange Salgado da Silva, da 5ª Turma do TRF-1, permitiu que Daniel cumprisse prisão preventiva em uma de suas mansões. Para ela, Daniel não representaria perigo para o andamento do processo. A decisão chocou muitos brasileiros que levantaram nas redes sociais a rede de amizades poderosas de Vorkaro. Após comprar o Banco Master, Daniel se tornou patrocinador de eventos que reuniam figuras-chave da República, como ministros do Supremo Tribunal Federal, senadores, deputados e figuras influentes da política e da economia. O Banco Master patrocinava grupos que reuniam essas personalidades, como Esfera Brasil, Lide e Voto. Entre os principais eventos que contaram com dinheiro do Master estão 2 edições do Fórum Esfera Internacional, a de Paris em 2023 e a de Roma em 2024. Vorkaro esteve ao lado de senadores como Ciro Nogueira e ministros do STF como Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. O Master entrava como patrocinador indireto via cotas do Grupo Esfera. Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em Londres, 2024. O evento reuniu os ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Luiz Fux, juízes do STJ e do governo Lula e o procurador-geral Paulo Gonet. Nesse evento, o Banco Master foi patrocinador oficial.
Eventos em Nova York de 2022 e 2024. Vorcaro fez questão de financiar um jantar de gala no hotel de luxo Fasano, contando com a presença dos ministros do STF Gilmar Mendes, Barroso, Moraes e Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e ex-ministro do terceiro governo Lula. O Banco Master ainda investiu em muitos outros fóruns, em Cambridge, nos Estados Unidos, e no Brasil, Rio e São Paulo. Também com a presença de ministros do STF, procuradores e políticos. Além dos eventos institucionais, Vorcaro promovia jantares privados luxuosos na sua mansão de 36 milhões de reais no Lago Sul, em Brasília, com cerca de 1,7 mil metros quadrados. Personalidades importantes já estiveram na propriedade, como o ministro do STF Alexandre de Moraes, o senador Ciro Nogueira e o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Se estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Em janeiro de 2024, o Banco Master contratou o escritório de advocacia Barsi de Moraes, comandado por Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, e que também emprega os seus filhos. O contrato previa pagamentos mensais de 3,6 milhões por 3 anos, até 2027, totalizando 129 milhões se cumprido integralmente. O escritório tinha que prestar assessoria e consultoria jurídica ampla, representando o banco e Vorcaro onde fosse necessário, incluindo defesa de interesses junto ao Banco Central, Receita Federal, Congresso Nacional e outros órgãos. O documento foi encontrado no celular de Vorcaro durante a Operação Compliance Zero, realizada em novembro de 2025. Mensagens internas mostram que Vorcaro tratava os pagamentos como prioridade absoluta. Não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma, ele escreveu. Com a liquidação do Master pelo Banco Central, os pagamentos pararam. Estima-se que o escritório tenha recebido cerca de 79 milhões até outubro de 2025. O contrato gerou polêmica por possível conflito de interesses, devido à esposa do ministro do STF atuar para o banco investigado por fraudes bilionárias, em caso que será julgado pelo próprio STF. Mas o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou o pedido de investigação, afirmando que não via ilicitude aparente. Segundo o jornal O Globo, Alexandre de Moraes se reuniu diversas vezes com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que sanções contra o Banco Master fossem revertidas. Alexandre de Moraes rebateu as notícias, afirmando que as reuniões visavam tratar sobre as sanções que ele sofreu dos Estados Unidos por ser acusado de violar direitos humanos no Brasil. O Banco Central impôs sigilo aos registros de comunicação entre autoridades da autarquia e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal relacionados ao processo de liquidação do Master. O Banco Central argumentou que os documentos conteriam dados patrimoniais e informações pessoais protegidas por sigilo. Mas a história do Banco Master com o STF não acaba aqui. No dia 28 de novembro de 2025, o advogado Augusto Arruda Botelho, contratado pelo diretor de Compliance Luiz Antônio Bull, um dos investigados na Operação Compliance Zero, viajou com o ministro Dias Toffoli em um jatinho particular para Lima, no Peru, para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. A viagem foi feita no avião do empresário Luiz Oswaldo Pastore, suplente de senador pelo MDB. Toffoli, que havia sido sorteado relator do caso Master um dia antes após recurso da defesa de Daniel Vorcaro, confirmou a viagem, mas disse que não discutiu o processo durante o voo e que o caso ainda não havia chegado ao seu gabinete. Botelho afirmou que todos eram apenas torcedores do Palmeiras. Dias depois do retorno, em 3 de dezembro, Toffoli decretou sigilo máximo ao processo, transferiu a investigação para o STF sob a sua relatoria e determinou que qualquer nova diligência precisasse de autorização prévia da Corte. A coincidência gerou críticas fortes. A organização Transparência Internacional chamou o ocorrido de extremamente grave e apontou a viagem como sendo um lobby judicial. Juristas falaram em conflito de interesses e pediram que Toffoli se declarasse suspeito. A defesa negou irregularidades e o ministro alegou que a amizade com Pastore é antiga e a viagem foi planejada antes. Além dessas conexões, a história do Banco Master aparece ligada a outros segmentos políticos e sociais. Em janeiro de 2026, o TCU abriu processo para fiscalizar a liquidação extrajudicial do Banco Master. O relator, ministro Jonathan de Jesus, determinou monocraticamente uma inspeção no Banco Central para analisar se a liquidação foi precipitada ou se houve demora na supervisão anterior, realizada em 2019. O ministro deu sinal de possível cautelar para suspender vendas de ativos, gerando temor de reversão da liquidação.
Isso provocou forte reação. O Banco Central recorreu alegando invasão de autonomia e necessidade de decisão colegiada. A Federação dos Bancos do Brasil, bem como outros especialistas, defenderam a independência do BC, gerando debates na internet. A defesa de Vorkaro usou o caso nos Estados Unidos para questionar a liquidação. Após o ministro Jonathan de Jesus ganhar destaque na mídia, foi descoberto que, em sua atuação como deputado, Jonathan indicou 42 milhões em emendas parlamentares para Roraima, que se transformaram em obras inacabadas e asfaltos esburacados. A maior parte sumiu, sem prestação de contas sobre o que foi feito com o dinheiro. Com a situação ficando cada vez mais complicada e pública, o presidente do TCU, Vital do Rego Filho, interveio. Ele afirmou que o órgão não pode reverter a liquidação, descrevendo que a competência é exclusiva do STF. Logo após a liquidação do Banco Master, Daniel Vorkaro tentou realizar uma manobra para conseguir o beneplácito da opinião pública. Quando o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, Daniel contratou uma agência de marketing para conseguir o apoio de influenciadores famosos. O vereador Rony Gabriel, da cidade de Erechim, do Rio Grande do Sul, mostrou à Globo o contrato que ofereceram para atacar o Banco Central e defender Vorkaro. Segundo ele, o contrato preconizava um pagamento milionário, visando influenciar a base de 1,5 milhões de seguidores do vereador. Rony afirma que deixou as negociações ao saber que o contrato visava defender o Banco Master e Daniel Vorkaro. O G1 afirma que outros influenciadores também revelaram provas de pedidos semelhantes, mas eles deram entrevista sob condição de anonimato. Esse vídeo não pretende esgotar todos os fatos do escândalo do Banco Master e de Daniel Vorkaro, pois a cada dia, novas descobertas e decisões da justiça são divulgadas. E aí, galera, o que vocês acharam? O cara é pesado ou não é pesado? Tem muita bala na agulha ou não tem muita bala na agulha? Mas tá aí no centro das atenções, beleza? Todos os créditos aí para Brasil Paralelo. Vídeo incrível. Trouxe pra nós aí quem é Daniel Vorkaro, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, é nóis.